Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus de hoje é tirada do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 até 22. E o tema é a exigência da vocação. Um mestre da lei aproximou-se e disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. A esse Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Os dois exemplos, os dois casos, os dois episódios que acabamos de ouvir aqui, trata-se do seguimento de Cristo. O primeiro exemplo, no primeiro caso do mestre da lei, ele mesmo que apresenta a vontade, que quer seguir a Jesus. Ele pede a Jesus, ou ele promete seguir a Jesus. Mas a este Jesus responde imediatamente que as raposas têm suas tocas e as aves dos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar cabeça. Com essa expressão, Jesus fala a verdade sobre a exigência da missão. Jesus não esconde, ele fala a verdade. Não ter onde reclinar cabeça quer dizer que Jesus não tem nem casa. Isso aí simboliza a pobreza extrema. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Mas quem quer seguir Jesus tem que aceitar também essa pobreza, essa condição, essa exigência. O mestre da lei, o escriba, aqui, não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que tem uma função, que tem na sociedade um emprego, um trabalho de destaque, do qual ganha dinheiro. Ele vive bem. Jesus, que vê os corações das pessoas, já vê o coração desse. Jesus já lhe apresenta a realidade para purificar as suas motivações. Talvez se a motivação desse mestre da lei é seguir Jesus para ganhar privilégio, para ganhar honras, para ganhar riquezas. Ele é mestre da lei, mas ele enxerga também Jesus como outro mestre. As vantagens que ele costuma tirar, talvez ele enxerga mesmo as vantagens em Jesus.
a honra que ele costuma ganhar sendo mestre, talvez ele enxerga também essa honra em Jesus, outro mestre. Por isso ele quer seguir Jesus, para ganhar também essa honra, esse privilégio, quem sabe as riquezas. Mas Jesus já fala a verdade no início, não engana, não promete. Ele não fala o que ele não é. Ele fala a verdade a esse homem. A palavra nos fala mais qual foi a atitude deste homem depois desta resposta. Mas Jesus fala a verdade. Isso é exigência do seguimento. O seguimento é exigente. Mas temos que purificar desde o início a nossa motivação. Qual é a motivação que me leva a seguir Jesus, a ser discípulo? Qual é a motivação? O que me leva a me comprometer na igreja, a tal trabalho ou outro trabalho? É para ter um lugar para reclinar a cabeça? Tenho que, desde o início, purificar a motivação. Se não purificar a motivação, o resto vai ser ilusão. E se eu cair no real, e não vou mais seguir, não vou mais continuar a missão, não vou mais continuar o seguimento. Tudo é questão de motivação inicial. Quando no início a motivação é purificada, a verdade é sabida. Quando eu vou encontrar os desafios da missão, eu vou permanecer. Mas quando eu vou descobrir que não é o que eu pensava, eu vou abandonar a missão em pleno meu dia. O segundo, que era já discípulo de Jesus, responde ao chamamento de Jesus: deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Deixa-me primeiro sepultar meu pai. Não é que Jesus seja contra o sepultamento do pai. Não é que Jesus seja desumano, pelo contrário. No seu ministério, Jesus sempre mostrou atenção. Mostrou sempre atenção para com o ser humano. Mas aqui o problema está no deixar primeiro. Deixar primeiro. Dá para entender que o sepultamento do pai é a primeira preocupação. Está em cima do reino, está em cima de Deus. Só que nós sabemos no primeiro mandamento que nós amaremos o Deus em cima de tudo. Quando o amor de Deus vem depois do amor de uma criatura, já não está certo. No primeiro momento é o amor de Deus. O amor do resto, pode ser do meu pai, da minha mãe, vem depois. Jesus, não sendo satisfeito com a resposta do homem, ele disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. O morto é uma pessoa espiritualmente vazio. É uma pessoa que coloca o amor das coisas, das criaturas, em cima do amor de Deus. Essa pessoa é um morto espiritual. É para dizer, não falta ninguém na sua família para fazer isso. Se é importante ir participar no velório, no sepultamento, se o pai realmente já morreu, ou vai morrer. Mas se isso não é uma exigência tão grande, uma necessidade tão grande para deixar
o reino de Deus no segundo lugar. Jesus enxerga desculpa, talvez desse discípulo, para não seguir a Jesus neste momento, para se lançar pela causa do reino. Aqui a palavra morto é usado em dois sentidos: morto físico e morto espiritual. Deixa os mortos espirituais se ocupar de outras coisas. Você segue-me. Sepultamento de seu pai é importante, mas será depois. É neste sentido que Jesus queria. Ele enxerga a desculpa. Ele enxerga a falta do amor desta homem para Deus e para o reino. Ele enxerga a prioridade desta pessoa não é Deus, não outras coisas. Por isso Jesus rejeita essa desculpa. Isso pode ser também desculpa nossa, desculpa sua. Muitas vezes eu não posso ir na igreja, eu não posso ir na noite de Páscoa, porque chegaram visitas do interior de São Paulo, chegaram familiares de Belo Horizonte, chegaram familiares, não sei de onde, de São Paulo. Eu tenho que cuidar deles. Pode levar também familiares para celebrar junto a Páscoa. Não posso ir na igreja, não posso ir na missa, porque eu preciso temperar churrasco. Vamos ter que almoçar no meu dia. Churrasco não é mais importante do que Deus. Churrasco, em ordem de importância, não é mais importante que a oração. Oração primeiro, Deus primeiro. Não posso ir na missão. Não posso ir na missão. Por quê? Porque eu preciso abrir a casa. Porque o marido vai chegar. Porque o meu filho vai chegar. Isso pode ser também desculpa, talvez, que Jesus rejeita. Ele fala: deixa os mortos se ocupar dessas coisas, você segue-me. Deixa as pessoas que colocam Deus no segundo lugar e colocam outras coisas no primeiro lugar fazer isso, você segue-me. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.